ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8h01, hoje 29 de junho de 2019. E hoje com uma temperatura aí que não parece nem inverno, né? Mais de 20 graus, 20 ou 21 graus aqui em Chapecó. E está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, o mundo espiritual na visão espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, a sua mensagem, o comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. Telefone 2049 1200, WhatsApp 2049 1212, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa, onde você pode ver, ouvir e interagir conosco. Claro que você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio, na frequência 1330 AM, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E hoje no estúdio, este que vos fala, o Mauri Busato, da Sociedade Espírita de Bezerra de Menezes, e também conosco a nossa amiga Lorete Galon, da Sociedade Espírita também, né? Bezerra de Menezes, nossa colega. Bom dia, Lorete, bem-vinda. Bom dia a todos. E também o nosso amigo Jean Espinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean, bem-vindo. Bom dia, Mauri. Grande abraço a todos que nos ouvem. E o nosso amigo Rony César Pedro, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony, bem-vindo. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos os ouvintes. Um ótimo dia a nós. E o Rony hoje estará coordenando nossos canais de comunicação. E daqui a pouco, então, ele vai nos passar as participações, os recados dos nossos ouvintes. E lembrando que todas as perguntas serão sempre respondidas à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer também, né, o apoio da Escala Construtora e aqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Eu peço agora a licença, né, de todos vocês para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje, o mundo espiritual na visão espírita. A sequência da vida, após o mundo terreno, é sempre uma grande curiosidade para todos. Você sabia que o mundo espiritual é palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde passaremos por estágios de recuperação e educação supervisionados por trabalhadores do mundo espiritual? No programa de hoje, vamos abordar questões que nos permitem antever o mundo espiritual que nos aguarda, tais como: quem são os espíritos? Como é a vida no mundo espiritual? Será que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos?
E convidamos novamente, participe, envie as dúvidas, contribuição. Teremos sempre muito prazer em responder. E para começarmos o nosso bate-papo, o nosso debate de hoje, teríamos que começar com quem são os espíritos, né? Que definição se pode dar? O Rony poderia nos ajudar nessa primeira dúvida? Primeiro, antes de nós falarmos de quem são os espíritos, nós precisaríamos responder o que são espíritos, né? Espíritos é o princípio inteligente de toda coisa, né? O princípio inteligente. Muitos chamam de alma. É o espírito que ele é criado puro, simples e ignorante. Quando a gente fala ignorante, não é porque aqui nós temos a definição de ignorante porque é uma pessoa que falta inteligência. Não, não é isso. É porque todos nós fomos criados assim. É a falta de experiência, a falta de vivência como espírito, né? É tipo um computador sem ter dados nenhum ali inseridos. A princípio que vamos vivendo, vamos tendo encarnações, a gente começa a ter as percepções. Quem são espíritos? Somos todos nós espíritos, tanto aqui como encarnados como desencarnados. Jesus, no seu evangelho, já diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, todas elas são habitadas por espíritos. Aqui nós estamos, que é uma morada da casa do Pai, estamos como espíritos encarnados. Mas tem muitos espíritos encarnados em mundos espirituais que são enormes, né? Não vem ao caso aqui, não é o tema de hoje, mas é grande, é complexo. Nós não temos a mínima ideia de quanto grande é essa questão. Como se define? Já falei que somos criados como espíritos puros e ignorantes, né? Mas conforme a nossa vivência, nossas experiências, a gente vai evoluindo. Somos criados para isso, para a evolução. Então, o princípio, a partida é dali, e depois aí são definidos em 3 fases. Dentro dessas 3 fases aí tem os subgrupos, né? A primeira fase é nem só fazem o mal, que já passou daquela fase das experiências com mal, já está um espírito mais neutro, não faz o mal, mas também não fazem o bem. Espíritos já que têm o desejo de praticar o bem, já que já adquiriu uma moral dentro das leis de Deus, as leis morais, né? Já adquiriu, já está querendo fazer o bem, já está querendo essa mudança. E os espíritos puros, que é onde a intenção é todo mundo chegar lá com a sua evolução, chegar nos espíritos puros, os espíritos angelicais. Lorete. Nós podemos complementar o que o Rony está falando, com bastante detalhes, lembrando a todos que nós todos somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E levamos os espíritos, somos nós, portanto, com nossas experiências morais, com nossa aprendizagem. E Deus faz com que consigamos vir aqui para a Terra para que adquiramos nas experiências do dia a dia mais conhecimento, mais experiência, uma bagagem, e Ele deseja especialmente que adquiramos uma bagagem moral, de moralidade, onde a lei de justiça, de amor e caridade possa ser o resumo das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses. É importante ressaltar também, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, nós preservamos sempre a nossa individualidade. Estando aqui na Terra, estando no mundo espiritual, nós continuamos sendo exatamente o que nós somos, né? E essa estada que nós vamos ter no mundo espiritual depois, que nós vamos tratar um pouco hoje, é uma continuidade da nossa caminhada espiritual. Mas um detalhe bastante interessante, e isso é bastante relevante, é que quando nós estamos, enquanto espíritos aqui na Terra, nós temos a capacidade de moldar um verniz social que acaba fazendo com que nós tenhamos capacidade de disfarçar quem nós somos. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós deixamos a morada carnal, quando nos apresentamos no mundo espiritual depois do nosso desencarne, nós não temos condições de disfarçar quem nós somos. Então as coisas no mundo espiritual, elas são verdadeiras no sentido de que nós não temos condições de disfarçar quem nós somos. E ninguém alcança no mundo espiritual qualquer posição ou qualquer posto de trabalho sem ser por meritocracia plena. Então nós estamos aqui num mundo que
nos permite ainda as ilusões. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós nos apresentamos como quem nós somos. Então, aquelas truques que nós usamos aqui na Terra para disfarçar, para nos apresentar como pessoas, às vezes, polidas, e que estão interessadas no outro, muitas vezes com interesses secundários, lá nós não temos essa capacidade de fazer. Mas falando desse verniz aqui que a gente usa, mais considerado como uma máscara, né, de disfarçar, nós já podemos ver algumas coisas dentro das famílias, né? Porque como a família é a primeira sociedade que temos para adquirir experiências, aí já não tem mais tanto, pelo conhecimento desde a nossa infância, desde o nosso nascimento e tal, dentro ali nós não temos muita, como fazer essas vernizes, essas máscaras, né? Então já ali nós temos uma particularidade onde nós podemos ver realmente quem é os espíritos que estão encarnados aí, né? Então já ali já dá para ter uma noção. E que nem você disse, Jean, na parte espiritual não existem essas máscaras, esses vernizes que nós conseguimos disfarçar. Então, você costuma dizer, Mauri, que no mundo espiritual a gente abre a cortina e a gente entra em retrospectiva com a nossa própria vida. Então a gente toma conhecimento de todos os detalhes que a gente fez ou não e nos encontramos com nós mesmos, na mais pura verdade e na mais pura de todos os defeitos e todas as condições positivas que nós já adquirimos. Então, quando Allan Kardec começou a estudar o Espiritismo, uma das primeiras, né, revelações, ou seja, descobertas dele, ou conclusões, foi: os espíritos nada mais são do que nós desencarnados. Uhum. Então, e isso mostra que, então, se depois da morte a vida continua, como é que é a vida no mundo espiritual? Essa é uma grande dúvida, né? Morreu, tudo bem. Como é que é do outro lado? Jean, pode nos ajudar aí? Sim, temos algumas notícias, tá? No Livro dos Espíritos, Kardec fala, a partir da questão 223, fala sobre essa vida no mundo espiritual e conceitua o momento em que nós estamos fora da Terra como erraticidade. E são colocados lá pelos Espíritos a existência de mundos transitórios para os quais as almas se encontram para fazer uma espécie de preparação para novas existências. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, dizem os Espíritos, nós estamos, quando vinculados aqui ainda na Terra, na nossa condição espiritual, nós estamos preparando novas existências, acumulando trabalho e instrução, a nossa bagagem espiritual. Então, como disse bem a Lorete, nós nos encontramos com nós mesmos. Então, quando nós vamos para o mundo espiritual, nós temos capacidade de, aos poucos, passar em revista os nossos atos, encarnações passadas, ver em que ponto nós devemos ainda evoluir e projetar novas existências. Os espíritos chegam a dizer a Kardec que o mundo espiritual ele é uma cópia aqui da Terra. Ou, na verdade, o nosso mundo espiritual é uma cópia mais imperfeita. O nosso mundo material é uma cópia imperfeita, um pálido reflexo do mundo espiritual. Mas nós temos notícias mais detalhadas em obras mediúnicas, e nós destacamos o trabalho que Chico Xavier fez em parceria com o espírito André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, onde nós temos informações mais detalhadas e concretas da organização do mundo dos espíritos. Especialmente a obra que também depois virou filme, Nosso Lar. Então, no livro Nosso Lar, que tem essa fonte de Chico Xavier e André Luiz, nós temos a apresentação então, desse mundo espiritual estruturado em colônias ou cidades espirituais, para as quais os espíritos vão, quando já estão realmente desejosos de avançar e de resgatar as suas faltas, eles são levados para colônias espirituais nas quais eles vão ter oportunidade de trabalhar, de se instruir, de colaborar para essa coletividade. Essas colônias espirituais, da qual nós temos notícias em Nosso Lar, quando nós lemos as páginas, nós nos maravilhamos com aquela sociedade que nos parece perfeita, que nos parece cheia de harmonia, mas nada é do que uma estação de trabalho próxima da Terra, para onde nós nos preparamos para novas existências, e nos parece o paraíso, essas cidades, porque todos ali estão imbuídos em se dar, em doar-se o melhor que tem.
Então, quando as colônias espirituais se estruturam, são levados para lá espíritos, como eu já disse, desejosos de avanço e resgate, que já têm algumas convicções. Então, a gente já fez um despertamento no mundo espiritual, nos convencemos de que temos que melhorar. Todos os habitantes dessas colônias espirituais estão também com esse desejo sincero de se melhorar e contribuem para a harmonia geral. Então, quando nós olhamos, nós imaginamos se aqui na Terra todos estivessem cientes das suas responsabilidades e desejosos, sinceramente, em fazer o melhor para a sua coletividade, nós teríamos aqui uma espécie de paraíso aos nossos olhos, porque a nossa inteligência não comporta ainda imaginar em detalhes como é o mundo espiritual avançado. Nós temos essas notícias que André Luiz nos traz do mundo espiritual que se estrutura ao redor da Terra, porque ainda é o que nós podemos compreender com mais facilidade. Se nós tivéssemos notícias muito fora do nosso alcance, do nosso conhecimento, nós nos confundiríamos. Mas o que nós podemos dizer é que a vida continua no mundo espiritual, nos organizamos em sociedades, nos organizamos por afeições, atraindo companhias espirituais que nos são afins. E estamos, quando estamos lá, nas notícias que nós recebemos, sinceramente, desejosos de fazer o bem. Quando nós não nos encontramos ainda nessa situação de cientes da nossa condição espiritual e que nós temos ainda que evoluir, estamos ainda revoltados, aí sim nós vamos para companhias espirituais ou para mundos espirituais que não há tanta harmonia. Sempre esperando eles, os nossos amigos espirituais, que nós atinjamos esse patamar para então sermos levados a esses locais onde nós faremos, nos dedicaremos a trabalho, ao estudo, mas também a descanso, como nós veremos adiante, preparando sempre novas existências. Então, a vida no mundo espiritual é parecida com a nossa aqui na Terra, com a diferença de que nós, como já dissemos, não temos como nos disfarçar, mas todos cientes das suas imperfeições e desejosos de avançar. E quando nós estamos desejosos de avançar, estamos aí com um passo muito à frente do que nós temos aqui na Terra. Poderia se dizer, será que aquilo que a gente está vivendo agora, dentro do que pensamos, né? Pode ser já um reflexo do que vamos esperar lá, o que depende da gente, será, Lorete? Eu diria que com absoluta certeza. Nós vamos ter o reflexo de tudo que fizemos aqui e lá sem as distrações materiais. Porque lá nós nos encontramos totalmente, 100% com a nossa consciência, com a verdade plena dos nossos atos. E lembrando também que todos nós desejamos ir para o céu. Quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E a gente lá, desde pequeno, tinha medo do inferno, né? Então, o que é céu para nós? Céu é um estado de espírito na prática do bem. Quando nós estamos na prática do bem e nós fizemos o bem, nós vamos para uma situação melhor, numa situação onde nós nos encontramos com a nossa consciência. A nossa consciência diz que a gente fez o bem que a gente podia. E ainda lembrar que nesse mundo espiritual, esse livro fantástico que está aqui, O Nosso Lar, ele também traz para a gente o grande número de trabalhadores do mundo espiritual que continuam nos auxiliando. Como estamos totalmente despertos, sem as distrações do mundo material, sem essa correria que nos envolve no dia a dia, a gente entende, assimila e se compromete com nós mesmos a voltar e continuar no caminho do bem. Esse livro, inclusive, lendo-o, digamos assim, na 10ª vez, você vai ainda aprender, porque tem tantos detalhes colocados aí no dia a dia, tipo aquela senhora que já fazia sei lá quanto tempo, que não ajudava, né? Então ela dizia assim, agora ela foi para procurar não sei o que, ela disse, pois é, a senhora está tanto tempo aqui, até agora a senhora não colaborou. Então, esses detalhes sutis, né, que as pessoas vão, ao ler, pegando os lances. Então, nós não vamos mudar porque saímos do corpo. Então, se a gente pudesse, né, começar agora a ter essa consciência de, peraí, como é que eu estou me preparando para a minha eternidade, vamos falar assim, né? Então, vamos começar a mudar aí o prazer que se tem quando se faz alguma obra filantrópica, né? Ajudar alguém sem o interesse, essa satisfação é indescritível, não tem, que nem aquela, não tem dinheiro que pague, não existe. Loreto, então, desse mundo espiritual, quem está do outro lado, está lá, desencarnado, ele influencia quem está aqui ou não? Tem essa relação? Então,
a doutrina espírita é muito clara quando ela nos oferece as obras básicas e nós que tem toda a situação de ordem religiosa, filosófica e científica, a base pelo menos, para nós olhar com muita segurança. E lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta lá, influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta é muito clara, influenciam muito mais do que você possa imaginar. Na verdade, são eles que vos dirigem. Então, nós podemos entender que isso é uma situação bastante natural quando nós entendemos que no dia a dia da nossa vida atual, as pessoas que nos cercam, a situação, o momento, o lugar que nós moramos influencia totalmente na nossa vida. Nós não agimos sozinhos ou por conta. Lá onde eu trabalho, a situação, os meus colegas me influenciam. Na minha família, os meus familiares me influenciam. Na sociedade espírita onde eu frequento, a sociedade inteira me influencia. Então, nós temos que ter essa percepção e entender que quando nós estamos no caminho do bem, a influência é positiva. Quando nós saímos do caminho do bem, ficamos no egoísmo e não fizemos o bem que poderíamos, também a influência é diretamente proporcional a essa questão. E a gente encontramos um exemplo bacana para comentar hoje de manhã, do Hermínio de Miranda no livro Diversidade dos Carismas. Ele conta lá que uma jovem humilde engravida, como é uma situação bastante cotidiana e bastante repetitiva, engravida e o namorado desaparece e some. O pai tradicional, idoso, não aceita a situação e manda que ela saia de casa. Uma situação que a gente vê bastante acontecendo ainda. E ela busca em todas as formas uma maneira de sobreviver e receber aquele pequeno ser, aquele espírito que vem para a Terra, uma condição legal. Encontra uma sociedade de caridade que lhe oferece um enxovalzinho feito com todo carinho, com todas as peças que ela vai precisar. Numa das rápidas visitas do pai, ainda cheio de preocupação e de tristeza, que ele vai visitar a filha, ele vê que ela tinha um enxovalzinho praticamente completo. E aí ele volta para casa e diz, puxa, se alguém que nem conhece a minha filha deu para ela todas as peças que ela vai precisar para receber seu filho, com tanto carinho, com tanto cuidado, como eu, pai, não vou receber. Então eu mesmo recebo de volta para casa a minha filha e o meu neto e vou tentar ser o melhor pai. Então são as influências do mundo material que acontecem no nosso dia a dia na Terra, também acontecem lá no mundo espiritual. E os espíritos da mesma ordem que nós estamos em sintonia, ou na frequência positiva ou negativa, nos influenciam direta e constantemente. Então tenhamos essa certeza de que nós não andamos sozinhos, e que também temos um espírito guardião, que a gente chama de anjo da guarda, mas é que o espírito protetor que Deus colocou na nossa vida para que nós sejamos melhores. E é preciso que a gente ouça, que nós percebamos a presença dele ao nosso lado, para que sejamos mais humanos, mais fraternos e mais caridosos. E nesse sentido, Rony, nós poderíamos dizer então que seria esse o caminho para a gente poder neutralizar a influência de maus espíritos, vamos chamar assim? Na verdade, Mauri, nós somos... Cabe a nós mesmos a neutralizar essas influências de maus espíritos. Como? Se aqui na Terra nós atraímos as nossas amizades por nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes, é a mesma coisa que nem a disse a Lorete, lá no mundo espiritual. Então, assim, nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes é que nos faz atrair bons ou maus espíritos, certo? Então, a gente sempre comenta, a gente fala em vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Em primeiro lugar, vigiar nossos pensamentos, ter atitudes boas, atitudes de amor, de caridade, sempre mantendo a humildade. E praticá-las, né, essas caridades morais, principalmente, aí que é fácil. Caridade material é fácil praticar, é só pegar fazer uma doação de uma roupa, de uma cesta básica, mas a caridade moral que Jesus sempre pregou, ela é um pouco mais difícil. Mas é a maior oportunidade que temos para praticá-la, né? Um bom dia, um abraço, 2 minutos que nós paramos para ouvir um irmão que está aí necessitado de um desabafo, alguma coisa, essa é a caridade moral. Então, esses atos fazem que nós atraímos espíritos bondosos, espíritos que se comprazem em praticar o bem. Se nós praticarmos o mal, se nós pensarmos em coisas ruins, em fazer coisas ruins, nós vamos atrair. Então cabe a nós
cabe a nós a neutralizar isso com pensamentos bons, com atitudes boas, sempre no amor e na caridade. Ou seja, evitar pensamentos tipo, eu odeio tal coisa, odeio tal pessoa, odeio meu trabalho, odeio não sei o quê, eu detesto isso. Tirar isso da cabeça, né? Sim. Primeiro, se conseguir tirar isso, já é uma neutralidade, mas depois trocar, substituir por outros pensamentos positivos ou melhores, que é complementar. E mais uma vez lembrando que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, porque nós somos maus. Então tem que prestar atenção nessa situação, nessa condição em que vivemos e praticar todos os esforços na prática do bem, porque o bem é capaz de sensibilizar corações endurecidos, de despertar a esperança e a alegria de viver. Isso está escrito lá no livro Coragem, do nosso querido Chico Xavier, que nos convida, a literatura espírita nos convida constantemente à prática do bem. E ela motiva a gente a buscar esse entendimento, a dedicar todo o nosso esforço para continuarmos na prática do bem. E praticando o bem, nós estaremos neutralizando a influência dos maus espíritos. E é muito fácil fazer o bem aqui na Terra. Por lado que nós olhamos a pessoas necessitadas, não só materialmente, mas de um consolo, de um afago. Então, Deus nos situa exatamente no mundo que nós podemos despertar mais fortemente a potencialidade de fazer o bem. A todo momento nós temos essas oportunidades. É só que nem você disse, olhar ao lado. O nosso irmão, às vezes até o nosso irmão está necessitado de um abraço, aí nós deixamos a desejar, que nem diz a história. E tem tanta gente fazendo o bem, né? E que fica no anonimato. Inclusive, nossa, se você for ver, a grande maioria faz o bem. Só que o que sobressai na mídia, o que o pessoal, mesmo as pessoas, gostam, é de ver aquilo que é o mal. Tanto que se você fizer uma manchete positiva, pouca gente lê. Mas negativa, a maioria vai querer saber. Então, essa é uma coisa que a gente tem que começar a mudar dentro da gente mesmo. Comece a olhar, focar nas pessoas que fazem o bem, que estão dedicando a sua vida para ajudar os outros. Inclusive, daria para citar aqui centenas de exemplos, mas não vem o caso. Mas trocar o foco. Esse é o lance, então, para a gente ter menos influências negativas. Mas lembrando bem, que não basta não fazer o mal, né? Uhum. Precisamos praticar o bem. Uhum. Muito bem. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema O Mundo Espiritual na Visão Espírita. E se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis, então, os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone é 2049-1200, o WhatsApp é 2049-1212 ou o Facebook da Rádio Chapecó, onde aí você deixa a sua mensagem direto na live do programa. Então, o Rony poderia hoje nos dar aí as participações dos ouvintes. E também quero lembrar que amanhã tem a tal da terceira festa junina. É o Arraiá, promovido pela 12ª AURE. E ali vai ser ali a área do ex-frigorífico Chapecó, na SAIC. Isso. Começa às 4 da tarde. E eu tô louco para ir lá comer tomar aquele quentão e aquela canjica que eles chamam mineira, né? Nossa, aquilo lá é uma delícia. E claro, vai ter várias outras atividades e tal, e até os livros, né? E as crianças serão bem-vindas. Isso, vai ter uma venda de livros, o sebo chama-se, né? Venda livros usados, etc. O pessoal, acho, do Leucádio, que está coordenando dessa vez, eu não lembro, não sei. Mas a Poa que está dando os recados aí. Mas, Rony, então os recados aí do pessoal aí. Então vamos mandar um abraço para a Sandra, para a Dirce, para a Pola, para o Nelson, a Lia, a Siluan, Mona Lisa, a Marinês, Cleiton, Aline, Paula, Zaira. Tem um monte aqui, depois falamos mais. Muito bem. Então agradecemos a participação de todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, pela energia positiva que nos mandam, palavras assim também de incentivo, muito obrigado. E hoje aqui conosco, agradecer o Rony, a Lorete, o Jean, e a gente está falando sobre o mundo espiritual na visão espírita. E lembrando que se você quer acompanhar esse programa, talvez não vai conseguir ver todo o programa hoje, ouvir, mas fica disponível no YouTube os programas de 2019 e dos programas anteriores do ano passado.
também está no Facebook. Basta você procurar Hora Espírita Chapecó, tanto no Face como no YouTube. Jean, tentando de novo entender como é que é o mundo espiritual. Como é que é a organização? Como é que se organizam os espíritos? Como é que é do outro lado? O que fazem para se organizar? Me dá uma pincelada nisso. Bom, então nós nos socorremos novamente nas informações que André Luiz nos traz no livro Nosso Lar, que é o nosso porto seguro dentro das obras espíritas, um espírito altamente confiável e que sempre, quando escreveu, esteve alinhado aí às linhas mestras do espiritismo. Então, eu me socorro numa descrição que André Luiz faz, que nós, refletindo, se nós lembrarmos a situação dele, quando ele chega ao Nosso Lar, ele narra que passou alguns anos em perturbação até ser socorrido e levado ao Nosso Lar. Então, em Nosso Lar, primeira informação importante, temos espíritos que se ocupam de resgatar aqueles que estão um pouco ainda atordoados e perturbados com o desencarne e não deram conta da sua condição. Então, há espíritos que vão às zonas espirituais não tão felizes e fazem o resgate de espíritos que já estão em condições de progredir. Então, André Luiz ele é levado por esse núcleo de trabalhadores e, após passar algum tempo nas enfermarias, ele é então convidado a dar uma volta pela colônia, a conhecer Nosso Lar. E o que ele registra, logo que ele sai, o primeiro passeio que ele faz pela colônia é o seguinte, está no capítulo 8 do livro Nosso Lar. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, árvores frondosas, profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Então, nos remetendo a essa descrição do André Luiz, essas moradas espirituais são moradas em que nós temos, então, a presença da natureza, temos vários espíritos que têm as suas ocupações e não há nenhum sinal de inércia nem de ociosidade. Então, todos estamos engajados, desenvolvendo alguma espécie de trabalho. Então, nessas colônias espirituais, por serem regiões habitadas por vários espíritos, há certas necessidades de organização, há necessidade também, quando nós não estamos num estágio espiritual muito avançado, de fazermos refeições leves, à base de fluidos e de líquidos, como diz André Luiz, e para que isso aconteça, há necessidade de trabalho. Então, há núcleos de trabalho por toda parte. E esse trabalho, André Luiz nos coloca claramente no livro Nosso Lar, sempre que nós temos algum pedido especial para fazer, quando nós queremos, por exemplo, ter notícias dos nossos familiares aqui na Terra, é consultada a nossa ficha de serviço. Quantas horas de trabalho nós ademos em prol da coletividade. Então, uma coisa é certa, não há desocupação no mundo espiritual. Ou seja, se nós ficamos ociosos é por nossa própria vontade. Mas há muito trabalho para todos, porque o trabalho nos leva à evolução espiritual. Quando nós nos doamos para alguém, quando nós fazemos algum trabalho conjunto, nós estamos doando para a própria coletividade. Mas há também, nessas regiões de Nosso Lar, nas regiões das colônias espirituais, não só trabalho, há também lazer, há também descanso. A propósito, André Luiz registra que na colônia Nosso Lar, os espíritos que lá chegam, eles são admitidos no trabalho, mas com jornadas parecidas com aqui da Terra, né? Então, a gente vê que o nosso mundo aqui é uma cópia ainda perfeita no mundo espiritual. André Luiz coloca que é admitido que todo trabalhador do Nosso Lar labora em favor da colônia 8 horas por dia. Excepcionalmente, 4 horas adicionais. Mas há um pacto coletivo para que ninguém emane pensamentos negativos quando lá estão. Então, essa profunda tranquilidade espiritual, essa harmonia que André Luiz registra, é fruto de um pacto coletivo que todos os habitantes têm de não emitir pensamentos negativos. Que interessante isso, né? E uma colônia que, ao final do dia, todos têm a hora da oração coletiva, onde todos oram pela paz na colônia, pela paz aqui na nossa terra, mandando de lá também eflúvios, orações que nos atingem. Então, é um local onde as pessoas estão convencidas de que precisam trabalhar, se doar, preparar e, principalmente, de não emitir pensamentos voltados ao mal. Sempre fazer esforço para refletir e para emanar o bem.
provocando aquela profunda tranquilidade espiritual que André Luiz disse que lhe maravilha. E a gente às vezes passa, né, dias e dias esquecendo-se de orar, ou de meditar, ou de agradecer. Às vezes uma vida inteira sem agradecer, né? Sem reconhecer que tudo que você tem, né? É interessante. E nós né? convidamos o nosso amigo ouvinte a ler o livro Nosso Lar e ir direto à fonte. É. Um livro que está em todas as casas espíritas, preço acessível, e que é reconfortante. Quando nós olhamos Nosso Lar, nós nos convencemos de que a vida continua, mas de que há um local especial nos esperando, se nós estivermos sinceramente interessados na nossa evolução. Parece o paraíso, mas ainda não é o paraíso, porque estamos ainda ligados à Terra. E é um mundo transitório, onde nós passamos algum tempo e depois voltamos para cá. É interessante também colocar que no mundo espiritual nós encontramos todas as necessidades supridas das deficiências que nós vamos daqui. Por exemplo, se a gente vai para lá com doenças não resolvidas, com todo o atendimento que nós temos aqui no hospital não se resolveu, e a gente desencarna, morre, né? Com esse problema, o atendimento médico especializado continua no mundo espiritual, até que restabeleçam todas as energias e a gente consiga voltar depois com uma situação melhor. Então, nós precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita e lembrar daqueles entes queridos que foram com carinho, não pedindo que eles façam por nós ou nos ajudem, mas que a gente possa emanar as melhores preces possíveis, levando, claro, sempre com saudades. A gente às vezes se entristece pela saudade que fica, mas sempre pedindo que Deus os abençoe, que a espiritualidade os acompanhe e que as dificuldades se resolvam, para que nós consigamos nos reencontrar um dia sempre em melhores condições. Tanto nós aprendendo aqui, como a eles, a gente sabe que quando estamos no mundo espiritual, a aprendizagem é muito mais efetiva, porque a consciência está desperta. E é o consolador, né? O consolador pelo conhecimento, pela... E falando um pouquinho, se me permite, Mauri, já falamos de meritocracia, essas grandes comunidades, elas precisam também de pessoas que são responsáveis pela sua administração. Então, nós temos na colônia Nosso Lar, retrata André Luiz, a figura de um governador que é responsável pela administração da colônia. Mas, voltando à meritocracia, André Luiz coloca que esse governador que estava com essa responsabilidade, ele era quem mais trabalhava. Por ser já um espírito evoluído, ele não tinha necessidade do sono físico, ao contrário da maioria dos espíritos da colônia. Então, ele, o tempo todo, 24 horas por dia, sem descanso, ele trabalhava em prol da coletividade. Enquanto que ele ele determinava que os outros tivessem férias, né? E ele próprio não descansava. Mas ele não. E dispensava todos os domingos a visitar as zonas de trabalho mais sacrificantes da colônia, que eram exatamente aquelas zonas que recebem os espíritos ainda perturbados. Então, E as aparições públicas dele, se eu não me engano, eram apenas nas orações, né? E nessas ocasiões. Então, relata André Luiz que ele estava há mais de 100 anos já, naquela época, em 1939, no comando da colônia, e que governava pelo exemplo. Se eu não me engano, era 114. 144. O 44. Tinha 4 no meio. Então, era uma pessoa que era vista como um exemplo que todos querem seguir. Exatamente porque exercitava o poder com a meritocracia. Mas vê que essa meritocracia se traz com o trabalho em prol do irmão, né? Então, tanto lá no mundo espiritual quanto aqui, nós temos as inúmeras oportunidades e necessitamos disso, né? De trabalhar em prol dos nossos irmãos, em prol da caridade e da humildade, né? Mas e daí, então, Lorete, nós poderíamos dizer que essa característica citada aí pelo Jean, do ministro, ele seria uma característica do homem de bem? Então, ou o que mais que poderia citar de características? A maior característica do homem de bem é o desejo de fazer e permanecer no caminho do bem. Isso está escrito bastante detalhado lá na questão 107 do Livro dos Espíritos, um livro que está sempre em nossas mãos porque ele é bastante esclarecedor, né? E ele diz lá que as qualidades do homem de bem é contribuir para que nós tenhamos um mundo melhor. Então, alguns homens de bem se desenvolvem na ciência, outros em sabedoria e bondade. Os mais avançados reúnem o saber e as qualidades morais. E nós sabemos que os espíritos bons nos influenciam com bons pensamentos. Então, também os espíritos bons desviam o homem do caminho do mal. E quando encarnados, são bons e benevolentes para com todos os semelhantes. Não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem ambição.
E nós encontramos também um exemplo bacana no livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação espírita. Quando é colocado diversas categorias de espíritos, nós encontramos um espírito que é bastante interessante, que fala sobre uma categoria de espíritos endurecidos. E ele se denomina um espírito aborrecido. Diz lá, ele vem pedindo preces. E ele diz estar cansado de vagar sem objetivo. E aí o médium questiona, quanto tempo você está assim? 180 anos. Nossa. O que você fez na Terra? Nada de bom. Por que passaram-se 160, 180 anos? Porque eu estava condenado ao tédio. Não fazia nada. Tive uma vida sem proveito. Então ele chega lá no mundo espiritual do mesmo jeito, nas consequências da situação que fez aqui, né? Então ele ainda responde, como eu não soube utilizar o longo tempo na Terra, as consequências me acompanharam no mundo espiritual. E aí questiona-se a ele ainda, pode dizer alguma coisa de sua última existência? E ele responde, compreendam que pouco me é autorizado falar. O tédio provém da preguiça, que é a mãe da ignorância. E ainda ele pede muito auxílio. Por favor, rezem por mim. Eu estou cansado de ficar nesse tédio, de não fazer nada. Então, quando a gente, conforme o Rony falou antes, não fazer o mal não é suficiente. Precisamos fazer o bem. Para que não caiamos depois e tenhamos essa situação. Fica mais uma dica interessante que a gente leia aqui, o livro Céu e Inferno, que traz muitas situações do que somos lá no mundo espiritual. Em que situação estamos no mundo espiritual, para depois não chegar numa situação que, poxa, não fiz nada, continuo lá no mundo espiritual não fazendo nada, e a gente se cansa até de não fazer nada e ser um espírito aborrecido. Não fazer nada cansa. Puxa vida. Não fazer nada cansa, só um minuto, usado, desculpa. A Paula Regina aqui nos comenta também aqui, de falar sobre bônus hora. O Gia que comentou aí no nosso lar primeiro. O bônus hora é exatamente aquele registro que se faz, o André Luiz nos coloca isso, que a colônia nosso lar adotava esse tipo de contabilização do número de horas que as pessoas dispensavam em prol da colônia. Então, as horas de trabalho que as pessoas desempenham na colônia são registradas, tá? E são gravadas com esse nome de bônus hora. Então, nada mais é do que o conjunto de horas que cada trabalhador tem. Isso é utilizado quando se tem algum pedido, se quer alguma benesse especial. Por exemplo, estamos lá no mundo espiritual há alguns anos e desejamos vir à Terra para ver os nossos familiares. Se já tivermos condições espirituais para ver, se isso for bom, for benéfico para a nossa evolução espiritual, não for nos perturbar, é autorizado que a gente venha, desde que nós tenhamos condições e tenhamos também um trabalho já destacado em prol da colônia. Então, esse bônus hora nos habilita, porque mostra que nós estamos trabalhando em prol de todos. Então, o bônus hora é uma espécie, não seria adequado falar em moeda, mas é algo que nós vamos acumulando para o nosso patrimônio espiritual enquanto estamos na colônia. Sim, é uma maneira de você dizer, eu tenho esse mérito. Exatamente, eu já trabalhei centenas de horas, milhares de horas agora. Uhum. É chegado. Essa porque capacidade para conseguir fazer tal coisa. Parece que é uma moeda de troca, mas não é. Porque não. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós mergulhamos o trabalho em prol de todos, a nossa consciência vai se despertando. Um piloto de avião só tem o mérito de pegar um avião cada vez maior, né? Com o bônus horas, vamos chamar assim. Horas de voo, experiência. Então, é um bônus horas também. Então dá para colocar nessa maneira. Da mesma forma que o presidiário reduz a sua pena com o trabalho que realiza nas penitenciárias, com livros que lê, etc. Adquirimos mais condições pelo trabalho do bem quando realizamos. É a lei do trabalho, o equilíbrio dos espíritos fala, que se reflete em toda a nossa existência, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Perfeito. E outra também, se nós simplificar essa linguagem também, qual é o merecimento, por exemplo, meu, se eu não faço nada, fico lá à mercê do dia a dia, né? Comparado com uma pessoa que se dedica ao próximo, pratica o bem e tal, qual o merecimento desse tudo? Vamos dizer, os mesmos direitos. Por isso é chamado bônus horas, porque adquire além de conhecimento, adquire os merecimentos dentro de tudo isso, né? E para nós, assim, como é que se pode provar que tem espírito, Rony? Assim, nas mesas mediúnicas, nos atos mediúnicos, a gente já vê as manifestações, mas se nós pegarmos também, por exemplo, Chico Xavier,
as psicografias dele. Algumas das psicografias de Chico Xavier foram usadas até em julgamentos, né? Comprovadas, a caligrafia comprovada por peritos em caligrafias, né, e tal, sendo da pessoa desencarnada. Então, dentro de tudo isso, muitos falam também que já viram fantasmas. Fantasmas nada mais é do que um espírito um espírito errante que está por ali. Algumas manifestações que a gente pode ver, algumas batidas. Se nós buscarmos lá o princípio do espiritismo, a fala de como surgiu, como Allan Kardec foi investigar as batidas, as mesas girantes, né? Tem muitos casos que nós podemos ver ali para comprovar a existência dos espíritos. Esse estudo, né? Quem quiser mais informações, é Obras Básicas, né? É o livro dos Espíritos. Que tu disse, dá para ler 50 vezes Livro dos por ano. Espíritos e o Céu e o Inferno também traz Claro, muitos né? detalhes. Onde tem todos os relatos, né, de espíritos que... E muitos estudos foram feitos por grandes estudiosos, filósofos. Tem livros, né, essas experiências, essa busca de estudos para tentar comprovar. Tem vários nomes aí que a gente pode citar ali, qualquer coisa. A ciência tradicional, ela trabalha muito com coisas palpáveis, né? Então o paradigma científico ele está voltado ainda para essas coisas mais palpáveis. Talvez quando a ciência sair um pouco dessa busca, teremos aí a revelação universal de que os espíritos existem. Mas temos muita informação que nos chega e estudos que são feitos, embora não admitidos ainda como consenso pela comunidade científica, falando da existência dos espíritos. E quando nós nos aprofundamos no estudo de qualquer religião, esse entendimento fica mais fácil. É universal, particularmente no espiritismo, né? Que traz com riqueza de detalhes essa existência. Experiências de quase morte também. Exatamente, cientistas que estão aí estudando experiências de quase morte. Regressão. Muito interessante. É regressão, né? Podemos dizer assim. A regressão, inclusive, é até um passo a mais, né? Porque te dá da reencarnação, né? Exatamente. Muito bem, né? Então, olha, o assunto é interessante, já estamos nos encaminhando para o final, né, do programa de hoje, com o tema Mundo Espiritual na Visão Espírita. E mais algum recado, Rony? Só um minutinho. Tá, enquanto isso... Mandar um abraço aí pro Maurício, pro João, a Paula, a Íria, a Fran, a Solange, o Thomas lá de Guatambu, a Dona Odete, todos esses nossos ouvintes aí que estão nos prestigiando. Aproveitar para mandar um abraço bem especial para o grupo todo de Guatambu, que iniciamos os estudos na última quarta-feira, com um grupo de 26 pessoas, e nos deixou muito felizes o interesse e saber quanto de conhecimentos eles já têm da doutrina espírita. Muito bem. Bom, queremos aproveitar esse espaço para agradecer, então, mais uma vez, o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Chapecó. Aos colaboradores, voluntários e anônimos e à Escala Construtora, o nosso muito obrigado. Convido agora a vocês a ouvir conosco o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema O Mundo Espiritual na Visão Espírita. Agora vamos entrar naquele tema que antes foi até começado, a separação que a gente tem. A Lorete antes comentou alguma coisa, a separação dos nossos entes queridos, né? A pergunta seria, reencontraremos nossos amigos, nossos familiares no mundo espiritual? Começamos contigo, Jean. É possível que sim. Em algum momento nós vamos ter contato com os nossos familiares e os nossos amigos que nós deixamos aqui. É possível? É possível, agora não é de imediato. Interessante. Porque nós temos, assim como nós falamos muito aqui no programa da Lei de Sintonia, que nós nos atraímos pelas nossas afinidades, pelos nossos objetivos comuns,
quando nós chegamos no mundo espiritual, nós podemos não estar no mesmo patamar evolutivo, na mesma sintonia que os nossos familiares, que já foram há algum tempo. Tá? Pode ser que eles já estejam há algum tempo no mundo espiritual e tenham se doado tanto, feito tanto trabalho, que estejam em missões mais avançadas. E nós não possamos ter um diálogo ou encontrá-los de imediato. Nós podemos citar novamente o exemplo de André Luiz em Nosso Lar, em que ele, já há algum tempo na colônia Nosso Lar, não havia tido notícias de sua mãe ainda. E aquilo no íntimo dele reverberava. Afinal de contas, aonde está minha mãe, em que momento eu vou poder conversar com ela, até que chega o momento em que ele é autorizado, então. A mãe, claro, da última existência, exatamente, né? Porque a gente nunca... A gente tem que pensar assim que a gente a nossa referência... irmão de todo mundo. Com a nossa referência primeira, quando nós estamos no mundo espiritual, é a nossa última existência. Né? Com o passar do tempo, a gente vai tendo autorização, vai tendo possibilidade de acessar vidas anteriores, mas isso não se dá de imediato. E aí a gente vê a globalização, né? A gente vê o quanto a gente deve para muita gente, né? Então, nada é por acaso as pessoas que entram em contato com a gente nessa existência. Exatamente. Né? Então, até que chega um momento em que ele, então, recebe notícias e trava um contato íntimo com sua mãe e ela trava esse contato com ele e ele tem informação, então, que ela é um espírito bastante avançado, que está em trabalho em posições espirituais acima de Nosso Lar. Então já está lá há um bom tempo, tem um bom serviço, mas ele percebe então que em todos os momentos da vida, os momentos difíceis, ela esteve ao lado dele. Ele que não tinha ainda capacidade, um olhar espiritual capaz de registrar sua presença, mas ela nunca o abandonou. Então a possibilidade de nós revermos nossos amigos, nossos familiares é algo concreto, mas tudo a seu tempo. Tudo efetivamente ligado à nossa condição espiritual e à condição dos familiares que lá estão. Mas é reconfortante saber que eles estão, independentemente de estarmos próximos, de estar próximos a nós, eles nunca esquecem da nossa existência. Quando nós estudamos essa situação, a vida no mundo material, a vida no mundo espiritual, a sequência da nossa vida, nós agradecemos a Deus todos os dias por essa cortina bendita que faz com que a gente esqueça as nossas vidas anteriores, a situação anterior, porque a gente sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações e se nós abrir essa cortina, a gente vai encontrar muitas dificuldades e vai ter dificuldade de conviver com aquele que está do nosso lado. Então, não pensamos em reencarnação, em regressão, não tentamos buscar esse conhecimento enquanto estamos aqui, porque nós vamos encontrar atrás dessa cortina muitos problemas que vão fazer com que a gente tenha mais dificuldade de conviver com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos familiares, nossos colegas, as pessoas que estão próximas da gente. Então, quando nós entendemos essa situação, a gente simplesmente agradece a Deus por essa condição e entende que Ele diz, vai e faça o bem, vai e construa o teu desenvolvimento moral e espiritual, sem tentar buscar essas outras informações que podem nos levar para a situação mais difícil. Então, a gente sempre agradece essa condição de esquecimento, né, Jean? Exatamente. André Luiz exemplifica, por exemplo, o caso da Dona Laura, que era a mãe de um amigo dele, Lísias, que já estava no Nosso Lar há 40 anos, e ele coloca que a Dona Laura, depois de 40 anos de trabalho prestado, efetivo ao Nosso Lar, ela já havia tido condições de ter um olhar sobre as encarnações dela dos últimos 3 séculos. Tá? Então, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo essa capacidade, mas para acessar essas informações no momento em que a sua revelação não vem nos perturbar. Tá? Em que isso seja capaz de nos influenciar para frente. Senão, como diz Loreto, não adianta nós vermos o nosso passado, que muitas vezes é delituoso, para trazer mais ainda perturbação e dificuldades para nós. Mas no próprio Livro dos Espíritos nos fala dessas revelações de vidas passadas, no mundo espiritual, não aqui encarnado, né? Que somente é revelado coisas que para a nossa evolução, não que nos prejudiquem, né? Então, se tem alguma coisa lá em vidas passadas que nos prejudica, não é revelada, né? Pois é. Mas e se a vida continua, Lorete, no plano espiritual, o que devemos fazer? Qual é o nosso papel nessa situação hoje? Nós podemos buscar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando ele tem o título Serem Perfeitos, para buscar informações que possam dar para a gente características importantes e caminhos que nós possamos seguir. Ele diz lá no capítulo 17 que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
E se formos capazes de praticar essa lei, nós estaremos no caminho da felicidade e do bem-estar. E estaremos bem influenciados, inclusive. Aqueles que questionam a sua consciência sobre seus próprios atos, se fez todo o bem que podia, é aquele que vai ter uma condição melhor, já na presente existência e no futuro espiritual, com absoluta certeza, né? Os gestos de despreendimento em amor, em favor do próximo, operam autênticos milagres de transformação em favor do bem e da harmonia individual e coletiva. Então, o que nós podemos fazer? Permanecer nos caminhos do bem. Lembrando ainda que o amor é capaz de impregnar ambientes, é capaz de sensibilizar os corações e despertar a alegria e a vontade de viver com esperança, com confiança, com fé. E o Evangelho é bastante rico nesse capítulo, fora outros tantos que estão disponíveis para todos nós que temos interesse, que a gente perceba o quanto nós podemos fazer em nosso próprio benefício, em benefício daqueles que estão ao nosso redor, em benefício da natureza, da sociedade no geral, dos animais, das plantas, enfim, de todos os seres que envolvem o universo. E esse é o convite que nós deixamos hoje para cada um de nós, que nós prestemos atenção dentro daquele vigiar e orar. E o que está acontecendo? Se eu estou em sofrimento, por que eu estou em sofrimento? O que eu posso fazer para reverter essa condição? Que tipo de ensinamento está disponível para que eu melhore a minha condição de viver, que eu tenha mais confiança, mais paz, mais alegria nas oportunidades que a vida me oferece? Então, são grandes as oportunidades que estão à disposição de todos nós, e o convite é que a gente observe o que está acontecendo, para que sobre aprendizagem, para que sobre realmente uma vigilância naquilo que a gente está fazendo e que a gente consiga evoluir e ser melhor a cada dia. Esse é o convite que Deus quer de nós, Ele faz com que nós tenhamos essa condição. Ou seja, problemas nós vamos ter sempre, né? Então que enfrentemos esses problemas com otimismo, não desanimando, não esmorecendo, que tenhamos fé, que nos agarremos em Deus, em Jesus, que possamos ler boas obras. Se precisar ajuda, procure, né? Não desanime. Mais algum recado, Rony? Um abraço para a Soleni, para a Tânia, para a Marli, a Solange, a Fran, a Nani, e convidar todos a participar conosco junto às nossas casas espíritas, né? E falando em buscar ajuda. As casas espíritas estão de portas abertas, esperando para ser bem acolhido, sem custos nenhum, né? Tem nossos estudos e tem as palestras públicas, onde nada custa e é só chegar e será bem atendido. Temos a Bezeira de Menezes ali na Rua São Pedro, no Presidente Médici. A Seara da Caridade, na Rua São Pedro, no Presidente Médici, ao lado do Pequeno Príncipe. Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho. Nosso Lar, no bairro Santa Maria. Amor e Caridade, no bairro Palmital. E a Leocádio José Correia, no bairro EFAP. Muito bem. Queremos então agradecer a participação de todos, né, nesse dia, e dizendo que se alguma pergunta aí ficou pendente, a gente responde depois, e sempre à luz da doutrina espírita, né? Então chegamos aí mais ao final de um programa. Obrigado, Rony, pelos esclarecimentos. Olha, você que quer saber um pouquinho mais sobre o mundo espírita, né, o mundo espiritual, na luz da doutrina espírita, pode se dirigir aí a essas casas citadas, que também tem vasto material espírita na internet, etc. E como uma mensagem final, a gente selecionou do livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. É um livro pequeno, mas é fantástico, é esclarecedor. E ele diz assim: o Espiritismo tem por fim demonstrar e ajudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isso é, de sua vida futura. Não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos.
é a tal da, né, a fé raciocinada. Lorete, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Obrigada também, façamos o nosso melhor agora e sempre. Um grande abraço. Jean, muito obrigado pela presença, participação, ajuda. Obrigado, Mauri, e um agradecimento especial ao nosso querido amigo Chico Xavier e a esse espírito, André Luiz, que nos doou tanta informação e não teve dificuldades, inclusive, de confessar suas fraquezas, um grande sinal de humildade na sua caminhada no mundo espiritual. Que nós possamos sempre nos referir a essas informações para fazer a nossa vida melhor. Certo, convidando a todos a lê-lo, né? Rony, muito obrigado pela participação, pela ajuda. Obrigado a todos e um ótimo final de semana. Obrigado ao Henrique, né, que está ali na operação técnica. E hoje nós citamos as obras básicas, né, de Allan Kardec, o livro Nosso Lar, do André Luiz, com psicografia do Chico, o livro Coragem, do Chico, e também Diversidade dos Carismas, Hermínio de Miranda. Então, esses livros foram citados hoje. A você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.